Amém. Que Deus abençoe. Né, irmã Cibele, seja bem-vinda. Temos live de segunda-feira, irmã Cibele, né? Já fazem quase 8 meses, né, Gabriel? Acho que mais ou Todas menos assim mesmo. as lives, às 8 horas da noite, tá? Participa a irmã da Argentina, a irmã do Canadá, né? Alguns irmãos de algumas regiões do país aqui, tá? Bom, vamos iniciar essa live. Preocupado aí, Gabriel, sempre com o crescimento da obra, que a gente possa ministrar e ministrar a palavra de Deus com sabedoria, aprendendo cada dia mais da palavra. Então, olha só, temos live segunda, quarta e sexta, olha que bênção, né? E Deus tem sido bom para com a gente. Eu vou compartilhar uma tela aqui hoje, agora, com os irmãos aí. Bom, o tema desta noite aqui, né, que nós vamos falar é sobre pregando com excelência. Como pregar a palavra de Deus com excelência. Pena que a irmã Sibeli não pode falar aí, né, irmã Sibeli? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Pregando com excelência, meus amados, eu coloquei aqui, na jornada do pregador, a preparação é crucial. Assim como um atleta se prepara para uma competição, nós nos preparamos para transmitir a mensagem da palavra de Deus com eficácia e impacto. Vamos explicar como nos preparar espiritualmente e fisicamente, ou seja, o seu corpo, né? Para essa importante tarefa. Os irmãos entenderam aí que é uma jornada. Como um atleta ele se prepara, também o pregador, o mensageiro, a mensageira de Deus, tem a irmã Sibeli aí, vai fazer uma visita, vai convidar as pessoas para ir a algum lugar, tem que preparar alguma coisa, né? Justo, Deus fala na hora, sim, mas quando você vai se preparar, você vai estudar a palavra, lógico que tudo começa com uma oração. Então, não quer dizer que a preparação, como alguns dizem assim, na hora Deus me dá. Não é bem assim. Para Deus te dar na hora, você tem que ter estudado. Você tem que ter lido, né? Nós vamos ver mais para frente, onde o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. Mas para isso é necessário ler, escutar, enxergar, ver. Então, não podemos deixar de nos preparar. Sim, pode ser que na hora da mensagem ou da visita, Deus dê outro assunto para falar, mas aquele que você preparou está guardado, né? Você vai saber quando Deus fala contigo. Quero essa parábola aqui do jovem pregador. Imaginem um jovem pregador a semear sementes em um campo vasto. Ele prepara o solo com cuidado, semeia com fé e paciência e cultiva as sementes com diligência. Da mesma forma, o jovem pregador prepara o seu coração com oração, semeia a palavra de Deus com convicção e cultiva a sua mensagem com dedicação. Assim como as sementes crescem e florescem no campo, a mensagem do jovem pregador se espalha e transforma vidas para a glória de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui, como você semeia a semente, né, no campo, a palavra de Deus, quando você está estudando ela, você está semeando ela no teu coração. Você está guardando ela no teu coração. E o que vai acontecer? Ela vai também ser cultivada no teu coração quando o ministro está pregando no altar ou está pregando numa casa, né? Num culto de oração,
essa mensagem ela vai sair, ela vai brotar coisas novas. Então, por isso que você tem que se preparar, ler a mensagem, cultivar ela primeiro no teu coração. Gabriel, por favor, você pode ler esse versículo aí? Timóteo, capítulo 4, versículo 2, segundo Timóteo? Consigo. 2 Timóteo 4:2. Proclame a mensagem, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Reprove, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, aqui nos manda proclamar a mensagem. A gente tem que estar preparado, tempo e fora de tempo. A gente nunca pode estar despreparado, né? Reprove, ou seja, exorte alguém, corrija, tenha paciência e também tenha a doutrina, tenha toda a mensagem, tá? Esse versículo destaca vários pontos importantes. O estudo da palavra. Olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Então, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você quer ser o pregador, você vai ter lâmpada para os teus pés, você vai saber como caminhar, onde está caminhando, né? Não vai pregar de qualquer maneira ou falar de qualquer maneira, né? E luz para o teu caminho, para te guiar. Então, quando você estuda, você se prepara, que eu estou falando isso, é com oração. Ah, pastor, mas preparar um estudo, ler aquela palavra é carnal. Não, é espiritual. Porque tudo, aí como está em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai dar antes. Você vai pedir entendimento a Deus para que abra a sua mente para que você compreenda as sagradas letras, compreenda a palavra de Deus. Então você está fazendo tudo aquilo com oração. Um exemplo. Quando nós, 33 anos atrás, quando nós íamos estudar a palavra, nós tínhamos a Bíblia, 2 ou 3 versões da Escritura, nós tínhamos um dicionário bíblico, um dicionário Aurélio ao nosso lado, concordância bíblica, e a gente fazia um apanhado de tudo aquilo. E ia estudando versículo por versículo, pedindo para o Senhor dar uma mensagem, preparar algo para o nosso coração. Então, orai sem cessar. Então, nós vamos estudar a palavra, vamos começar a orar, né? Senhor, abre minha mente para que eu possa entender tua palavra quando eu orar, que eu possa ter uma mensagem no meu coração. Quero dar um exemplo para vocês aqui. Eu sempre fui de ministrar a palavra com tema. Desde menino na fé, desde menino na fé, eu sempre fui de preparar mensagem com tema. Sempre tinha um tema, né? Quando eu fui pregar a primeira vez em Poços de Caldas, eu ia pregar no domingo, né? Eu ia dar o encerramento, foi sábado e domingo. Foi um dos melhores encontros que eu já fui. Gente, eu fiquei quase 2 meses orando a Deus, buscando a palavra, e Deus me dava. Quando você começava a estudar, Senhor, e a mensagem? E não vinha, a mensagem não vinha. Eu estava chegando o dia já preocupado. Quando eu estava na sexta-feira voltando do trabalho, eu trabalhava de segurança na Caixa Federal, eu estava voltando para minha casa e meditando na Escritura, né, que medita dia e noite, pensa na cabeça sobre a mensagem dia e noite. Chegando perto de casa, a mente se abriu, eu entendi a Escritura. Já me veio o tema, né? Depois, se o Gabriel quiser, os irmãos, eu posso passar, tem no YouTube essa mensagem para vocês, né? Já me veio o tema na cabeça, que ainda chegou, agora chegou a minha vez.
foi o tema do encontro lá. Ou seja, mas para isso você tem que estar o quê? Orando, buscando, se preparando, não pregar o que você quer, mas buscar de Deus o que Deus quer que você ministre naquela noite, naquela manhã, naquele dia. Amém, Gabriel? Otávio, Cibele, dá um amém aí inscrito que nós vemos aqui, né? Pastor, deixa eu só interromper aqui rapidinho. A mãe tá assistindo, tá? Amém. Seja bem-vinda também, irmã Patrícia Mantelli, né? Que bom. Fico feliz. Então, Gabriel, tipo assim, ó, eu gosto de comida de pobre, né? Comida de rico é aquela frescurinha, né? A sobremesa é um potinho assim desse tamanho. Você mal cabe no buraco do dente que tem, né? Então, eu não gosto. Comida de pobre. Você vai em casa de pobre, você sai bem alimentado, né? Mesa farta. Então, quando o pregador, o mensageiro de Deus, ele vai para a igreja preparado, ele é o dispenseiro. É o homem que vai levar o alimento à mesa. É uma grande responsabilidade. Então, você tem que pôr à mesa o melhor que você tem. Principalmente quando tem visita, mas você tem que pôr o melhor que você tem à mesa. Né, Patrícia? Quando for aí, prepara o doce. Então, você tem que pôr o melhor que você tem à mesa. Um exemplo. Sábado eu ouvi um pregador pregar, ministrar a palavra. Gente, eu sentei na mesa, eu estava sedento para comer. Mas eu estava, sabe, com o garfo espiritual, colher, preparado, todos os talheres para me alimentar espiritualmente. O pregador leu uns versículos lá sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Eu falei, hoje eu vou comer, hoje eu vou saborear, eu vou me alimentar, né? Aí o pregador foi muito bem, só que ele deu comida de rico, né? Foi um pouquinho só. Eu queria comer bastante, mas o pregador deu só um pouquinho da comida. Falei, puxa vida, eu queria mais, né? Então a gente tem que dar o melhor nós e uma experiência. Eu sempre falo que nós temos que ter 4, 5 mensagens na mente, 4, 5 estudos preparados na mente. E para isso você tem que se preparar, estudar, orar. E se, veja bem, o culto é um culto de doutrina, ou um culto é de terça-feira, você fala, não vou pregar hoje não, porque é pouca gente. Vou guardar essa palavra para o sábado ou para o domingo, que vem bastante gente. Não, não faça nunca isso. Nunca. O que Deus te der é para hoje. Eu vou cantar esse hino domingo porque tem muita gente na igreja. Não. Cante um louvor a Deus o dia que Deus der essa oportunidade para você. Porque o maná é para hoje. Amanhã ele fica podre. Porque se você achar que vai cantar domingo ou vai pregar domingo, né? E vai preparar a mensagem para o domingo porque tem mais gente, não vai virar nada a mensagem. Porque a mensagem é para hoje. O que Deus está te dando é para hoje. Você não teve oportunidade hoje. Glória a Deus. Vai ser para amanhã, para o próximo culto. Aquilo que está em teu coração. Então, vamos começar a entrar na palavra, mas é isso. Você tem que se preparar. Porque é uma verdadeira responsabilidade. Sabe? A palavra, as almas que ali estão lá para ouvir, não é o pastor tal, o pastor Beltrano, ou para ouvir a irmã Beltrana cantar um hino. Não. Está lá para se alimentar da palavra de Deus. Quem vai ao culto vai porque precisa receber as bênçãos de Deus. O visitante principalmente. Então, que Deus te der para hoje, ou para o sábado, ou para a segunda, o hino, o louvor, a mensagem. Então, pregue aquele dia a mensagem de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? A Patrícia consegue escrever? Não?
Não. Mas, deixa eu ver se ela consegue tá falando. Peraí. Deixa eu aumentar o volume aqui do computador. Irmã Cibele, tá ouvindo? Pai, Senhor Jesus. Amém. Olha só, conseguiu, Patrícia, que bênção. A irmã Cibele tá ouvindo, pastor. Que bom, Cibele. Oh, seja bem-vinda, Cibele. Filho de tantos convidados, você veio aqui hoje, viu? Na verdade, era só para os meninos de Monte Azul. Aí eu resolvi estender, bem tarde já, e preparei aqui o melhor que eu pude, né? Para gente participar. Então vamos lá para a próxima tela, meus queridos. Alguém quer falar alguma coisa aí? Pode falar, viu? Vamos lá. Prontidão. O pregador, ou o cantor, o adorador, a adoradora, deve estar pronto para pregar, para adorar, para cantar, tanto nos momentos planejados, quanto nos momentos inesperados que surgem, né? Às vezes você está num culto aí, eu já vi em Bitinga, principalmente, o pastor não marcava quem era o pregador. Quando anunciava o nome do pregador, a gente reparava que o camarada quase caía da cadeira, porque ele não imaginava pregar naquele culto. E o pregador, quando você dá oportunidade para um irmão, para uma irmã, ela faz assim, hoje não, tal. Isso não é legal, né? Se não quer participar do culto, acho que tem que falar assim, ó, já antes do culto, o dirigente não te dá oportunidade. Porque falar hoje não é legal. E para o pregador, já pensou? Vamos ouvir o pastor Luiz Carlos com a mensagem. Meu Deus do céu, eu não preparei nada. Eu estou em pecado hoje. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora, Jesus, quem poderá me salvar, né? Então, não. Você tem que estar sempre de prontidão. Tanto nos momentos planejados, que seriam momentos planejados. Você vai pregar sábado, você vai pregar domingo, você está sabendo que você vai pregar. Ou você não vai pregar, você vai para um culto, e naquele culto você não sabe, você tem que estar preparado. Naquela sede, ó, se me der oportunidade, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou glorificar o nome do meu Deus. Mostra, se o Senhor me der oportunidade, eu vou pregar a tua palavra, que está preparado. Então, tanto nos momentos planejados, quanto nos momentos inesperados, você tem que estar preparada para louvar, para adorar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Métodos de pregar. O pregador é chamado a usar uma variedade de métodos para comunicar a mensagem, incluindo repreensão, correção, exortação. Isso requer sensibilidade ao Espírito Santo e discernimento para saber como abordar diferentes situações. É necessidades da audiência, da igreja, né? Paciência e doutrina. O pregador deve exercer paciência ao ministrar a palavra, permitindo que ela seja recebida e assimilada pela audiência. Além disso, a mensagem deve ser fundamentada na doutrina bíblica e sólida. A irmã pediu aqui o link, né? Ela não entrou ainda, a irmã Josefina. Deixa eu passar aqui para ela. Consegue passar para a Josefina aí, Gabriel? Por gentileza? Acho que eu consigo sim. Então, meus irmãos, o que quer dizer isso? O pregador, ele tem que estar preparado. Ele tem que ter amor para com as pessoas que estão lá para ouvir a palavra de Deus. Ele tem que saber que ele é o mensageiro do Senhor para ministrar a palavra do Senhor aos corações.
Então, ele não pode, de maneira nenhuma, estar totalmente despreparado. Porque há almas ali que precisam do amor dele e da graça de Deus. E eles têm que estar com o coração ali, preparado para ministrar as Sagradas Letras o nome do Senhor Jesus. Ou seja, Caboclo sobe no altar, vamos ler Jeremias capítulo 22. Ele já abre e começa a ler. Ninguém abriu a escritura, ele já está lendo. Tem que ter paciência. Primeiro se apresentar, né? Saudar a igreja. Saudar, né? Saudar, não é saudar. Porque muitos falam, eu saldo a igreja na paz de Jesus. Está errado. Saldo é bancário, saldo é de banco, né? Você tem que saudar a igreja, né? Então, tendo que saudar a igreja, tipo assim, eu fui convidado nesta noite, então eu tenho que agradecer a Deus, à mocidade, ao pastor local que me convidou, né? Agradecer àqueles que estão lá presentes, aos que foram convidados, que estão ali pela primeira vez. Olha que responsabilidade que o pregador tem, sabe? Ele tem que saber que ele é o canal de Deus para as pessoas que ali estão. Quem vai adorar a Deus, você não vai cantar. Você vai adorar a Deus e a tua adoração vai ser uma mensagem aos corações. É um louvor a Deus e uma mensagem aos corações. Alguém diz, eu vou adorar um hino. Não. Você vai adorar a Deus com um hino, né? São coisas que a gente tem que ter paciência e ministrar a palavra. Não precisa ser um pregador tipo radialista de futebol, né? Blá, 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 ninguém entende nada. Calma. Cada um do seu jeito, ministrando a palavra de Deus. Amém, meus amados? Amém, pastor. Conseguiu mandar aí para Josefina, Gabriel? Consegui, mandei para ela. Ela já entrou. Tá. Entrou? Entrou. Então, amém. Então, a mensagem é assim. A gente tem que estar sempre preparados para glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Estudo da palavra. Dedique tempo para estudar e compreender profundamente o texto bíblico ou o tema sobre o qual você vai pregar. Conheça o contexto, os significados e as explicações. Então, qualquer pregador, ele tem que dedicar tempo para estudar e compreender o fundamento do texto bíblico ou o tema sobre o qual ele vai pregar. Sinceramente, eu acho que púlpito não é lugar de ler Bíblia. Eu acho assim, estuda em casa. Hoje é dia de estudo, sim, eu posso ficar desfolhando a Bíblia, acompanhando o texto, mas não enquanto os irmãos estão louvando, os irmãos estão glorificando a Deus, estão cantando ao Senhor, eu estou lá lendo a Bíblia, preparando a mensagem ainda. Então, isso não é legal. Você tem que estar preparado. Ou, mas Deus dá a palavra da hora, sim. Se Deus der a palavra da hora, ele vai dar. Não precisa o pregador estar ficando procurando na hora. Você tem que estar tranquilo, porque Deus vai te dar na hora. Você tem hoje um tema sobre a santidade. O tema de hoje é ser de santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. Aí o camarada falou, eu senti de pregar hoje sobre o sábado. Nada a ver. Se a igreja lá está preparada, se a igreja buscou a Deus por aquele tema, então o pregador tem que buscar a Deus para aquele tema. Isso é o que ele deve fazer. Então é antiético o pastor chegar na hora da pregação e mudar o tema. Eu vou pregar um outro assunto. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem que pregar o tema. Então, para isso ele tem que ler profundamente, estudar os textos bíblicos, o tema sobre o que ele vai pregar, né? Conhecer o contexto, os significados e as aplicações práticas da palavra de Deus. Olha lá, Josué
capítulo 1, versículo 8. Pode ler, Gabriel? Vou ler aqui. Josué, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Medita, né? Perdão, falei errado. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Então, olha o conselho da palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que é apartar da boca? Eu vou comer? Não, vou comer espiritualmente. Aqui, ó, tá lendo, né? Eu vou ler com a mente, amém, mas você está comendo espiritualmente a mensagem do Senhor. Então, um pregador que não lê Bíblia, ele não consegue pregar. Ele tem que obedecer, seguir os conselhos da palavra de Deus e não apartar a Bíblia do seu coração, dos seus olhos, da sua boca, do seu ouvido. Então, para isso que estamos aqui, para cada dia aprendermos mais da palavra de Deus. Oração. Ore por orientação. Você vai estudar a palavra. Então, você tem que orar antes de estudar a palavra. Ore por orientação, sabedoria e poder para transmitir de forma fiel e inspiradora. Você tem que pedir a Deus, compreensão ao ler as Sagradas Letras. Pedir a Deus entendimento para entender o que Deus quer falar. Você está orando antes de abrir a Escritura, de projetar a palavra, né? Você tem que pedir a Deus inspiração para que o teu coração se encha da palavra. Você tem que pedir a Deus como Deus quer que você transmita essa mensagem. De que modo? Então, isso tudo você vai pedir na oração. Sabedoria e poder para transmitir a mensagem da forma fiel e inspiradora. Busque uma conexão pessoal e espiritual com Deus durante o processo de preparação. Então, você vai estar sempre se preparando. Então, você vai ter que estudar, meditar, para a tua mensagem ter início, meio e fim. Sabe aquela palavra que camarada começa a pregar, é uma salada de frutas. Ele não sabe nem o que ele vai pregar, ele não se preparou. Ele dá o voo, começa a voar, decola, começa a voar. Quando ele está voando, ele não sabe como parar. Por isso que muitos pregadores, eles começam a pregar e não param mais. Por quê? Ele está cheio do Espírito, tá nada. Ele não sabe como pousar, né? Ele não sabe mais o que fazer. Ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer para terminar essa mensagem? Aí começa a puxar texto, vai puxando texto. Aí você percebe que não tem nada a ver o texto que ele está preparando ali. O texto que ele está buscando. Ele está só buscando o texto. E nunca para de pregar. Vira uma salada. Ele esqueceu o manual, como pousar. Então, nós temos que ter ética. O nosso pregador, pastor Samuel Alves e Arruda, ele dava estudo assim lá em Betinga de 3 horas, 4 horas. Eram estudos fantásticos, mas estudos maravilhosos mesmo. Mas a pregação dele era 20 minutos. A gente comia, a gente saboreava a mensagem. Logicamente, tem gente que prega 1 hora, 1h40, 2 horas, mas tem mensagem para pregar 2 horas. Você não se cansa. Então, você tem que se preparar de buscar a Deus. Tudo é espiritual. Senhor, é isso que eu vou pregar? Senhor, a mensagem é essa? Quando eu falo porque você tem 4, 5 cartuchos, 5 mensagens na mente, no coração, é que durante o culto a irmã canta um hino, outra canta outro. É um culto público, não tem um tema. De repente Deus fala com você, você já tem algo guardado. Porque a palavra diz que o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas que o Senhor disse. Ou seja, que está na palavra.
Mas para você lembrar, você tem que ter lido a mensagem de Deus. Senão, você nunca vai conseguir lembrar. Então, se prepara, prepara um hino para o culto. Na hora do hora H, não é aquele hino, você já tem outro no teu coração. Já, nossa, esse hino aqui, meu Deus, eu estou sentindo cantar ele. Você canta outro hino. Você age no culto conforme o Espírito Santo te concede. Porque a hora do culto é a hora maravilhosa, irmãos, né? Ó, não se pode conversar. A gente fala na hora da pregação, não. É durante o culto. Na hora da oração, na hora do louvor. A pessoa, o irmão está lá cantando, está adorando, buscando a Deus, entregando o melhor para Deus, e eu estou trocando ideia. Né? Aí o outro está pregando, eu estou trocando ideia. Então, eu tenho que estar ligado a todo tempo para saber receber e também doar, me dar. Deus quiser me usar, Deus vai me usar. Deus vai abençoar. Então, meus irmãos, é assim que devemos fazer. Vou compartilhando na tela aqui agora. Planejamento, eu não compartilhei, né? Seja bem-vinda, irmã Josefina. Irmão Paulo Sacardo também. Planejamento da mensagem. Estruture sua mensagem de forma clara e lógica, com uma introdução envolvente, desenvolvimento coerente do tema e uma conclusão impactante. Ou seja, você tem que estruturar a mensagem. O que é lindo no pregador, nos pastores, eu já fui na casa de um pastor uma vez, eu fui lá 3 vezes. Eu fui uma para fazer um orçamento, depois eu fui buscar o material para fazer, depois eu fui entregar o material para ele. As 3 vezes que eu fui lá, ele estava, eu cheguei cedo, ele estava, alguém me foi ligado, ele estava preparando a mensagem. Ele estava buscando a Deus. Ele falou, isso aqui é para mim poder pregar à noite. Então, é justo ele fazer isso. Está estudando, orando, preparando a mensagem para poder pregar à noite. Isso é bonito. Não chegar na hora do culto e começar a ler a palavra, preparar a mensagem. Aí ele vai dar uma mensagem sem pé e sem cabeça. Então, você tem que planejar tudo. Prática. Pratique sua mensagem em voz alta, várias vezes para se familiarizar com o conteúdo. Influência da entonação. Ensaiar também ajuda a identificar áreas que precisam de ajustes. Pratique sua mensagem. O cantor, o adorador, ele canta a Deus o hino. Ele louva a Deus. Ele ensaia. A pessoa fala, não ensaio mais, por isso que não canta tão bem mais. Tem que ensaiar. O pregador, quantas vezes eu estou no meu carro, eu vou pregando no meu carro, eu vou cantando um hino, vou preparando uma mensagem, oh Deus, olha, eu me vejo pregando, eu me vejo falando aquele texto. Nós temos que fazer as coisas para Deus com excelência, com amor e com carinho. Então, tem que praticar. Um exemplo, quantas vezes já coloquei meus perfumes, né? Que era a igreja. E eu pregava para os meus perfumes, né? Eu pregava, tinha uns carros ainda, eu pregava para os meus carros. Então, eu sempre pratiquei. Quantas vezes dentro do quarto eu me fechei até hoje, pego um vidro de desodorante, começo a pregar, começo a falar. Você tem que se imaginar no local, ou cantando, adorando, pregando, glorificando a Deus. Porque as almas que vão na igreja, elas precisam se alimentar, comer. Como eu falei, não é aquela comidinha de rico, não, né, Gabriel? Tem que ser aquela comida, né?
acabou que se fartar comigo, olha, que culto, que mensagem, que louvor que aquele irmão cantou, nossa, aquela irmã cantou um louvor que falou o meu coração. Tem que ser assim. Feedback. Peça feedback dos mentores, né? Feedback é para saber o que você achou dos líderes ou os colegas sobre a sua mensagem. Esteja aberto a críticas construtivas e utilize melhor na sua pregação. O que você achou? Em que eu devo melhorar? É assim que deve fazer. Pastores que eu dava aula aqui em Catanduva, quantos ministros em Novo Horizonte também? E aí, o que você achou da mensagem? E o tema? Tem pastor aí que tem um pregava no tema, nem a pau dizia, põe o tema. Quando você tem um tema, é melhor você pregar. É melhor você falar. O sermão da montanha, olha que lindo, né? Então você tem um tema, você tem um assunto para pregar. Vários pastores conhecidíssimos chegaram até mim aí. Como é que foi? Falei, glória a Deus, né? Vamos melhorar cada vez mais. Então converse com seus irmãos. Ei, irmão, eu cantei fora, né? Estava boa a altura. Para a gente fazer o melhor para Deus, o melhor para glorificar o nome de Deus. Pratique diante do espelho. Olha só. Pratique sua pregação diante do espelho para observar sua postura, gestos e expressões faciais. Quantas vezes, até hoje, eu prego diante do espelho. Estou lá dentro do espelho, glorificando a Deus, exaltando, porque meu sonho é pregar, ouvir pregações. E até hoje, de verdade, eu ministro de frente do espelho. Até hoje eu prego um vidro, alguma coisa tipo assim, ó. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Fico pregando, fico buscando. Então eu quero ser cheio de Deus, buscar de Deus. Então você quer ser um pregador, vem ter vergonha, que nem o diácono, né? Aí, treine diante do espelho, pega os brinquedos ou os perfumes, né? Se for da Rinodê, melhor ainda, e pregue. Faça eles o teu púlpito, faça o teu quarto, a tua igreja, pregue, cante, adore a Deus, ensaia para louvar o Senhor, prepare-se para louvar o Senhor. Então, não é de qualquer maneira. Outro texto aqui, ó, grave sua pregação em vídeo e assista para identificar as áreas de melhoria. Peça feedback, ou seja, conselho aos colegas ou membros. Irmãos, tipo assim, outro dia eu ouvi eu cantando um hino aí em Monte Azul. Jesus amado. Meu pai. Eu falei, meu Senhor, então eu tenho que baixar um pouco a minha voz. Tenho que treinar eu cantar, porque eu não canto, não sou afinado. Então eu tenho que mudar um pouco a minha voz. Eu tenho que reconhecer onde eu estou errado. Né? Então, muitas vezes, em vez de minha pessoa dirigir um culto, eu peço para outro irmão dirigir um culto. Um exemplo. Estávamos num culto abençoado. Aí um cidadão, no meio do culto, falou assim, vamos ouvir agora o irmão Luiz Carlos cantando o hino, que todo mundo vai glorificar e exaltar a Deus. Eu falei, meu pai, que é isso? Né? Eu não tenho dom para cantar. Eu canto junto com a igreja, eu canto com os irmãos, né? Mas eu particularmente não tenho. Mas, pastor, se eu não tenho um dom, eu vou ficar sem cantar? Não. Cante, adore, glorifique a Deus. Mas eu tenho outra chance de louvar o Senhor. Ou seja, eu tenho que melhorar para adorar o meu Deus. Então, grave-se, pega uma gravação aí dos cultos de Monte Azul, dá uma olhada, assiste. Porque eu assisto todas, viu? Todas mesmo. Eu sei tintim por tintim. Então, nós temos que nos preparar para fazer o melhor para o nosso Deus. Eu vou liberar aqui o microfone. Os irmãos que sentirem de falar algo estão na liberdade aí, tá bom? Gabriel? Amém, pastor. Ivan Josefina, alguém quer falar algo sobre o assunto? Está sem microfone, irmã Josefina.
Eu gostei da pregação, do estudo. Ouviu? Amém, amém, ouvi sim. Prepara um hino aí, a senhora e a irmã. No finalzinho vocês vão cantar um hino, tá bom? Oh, glória. Prepara aí. Louvado seja Deus. E tem irmã Patrícia, a senhora está aí ouvindo também? A senhora pode falar algo, viu? Deixa eu voltar aqui para a mensagem. Celular tá... Como portar-se durante a mensagem, durante a pregação? Durante o culto, né? Por colocar assim, se eu vou adorar ou se eu vou pregar, eu tenho que me portar como eu estou na presença do Rei. Eu vou adorar o Rei, eu vou glorificar ao Rei. Então, durante o culto, eu tenho que me portar. Eu não posso andar de qualquer maneira, falar de qualquer maneira, porque eu estou na presença do Rei. E você vai pregar ou você vai adorar, vá com confiança. Mantenha-se confiante e seguro durante a mensagem. O pregador, ele vai pregar, ele está sem confiança, está perdido. Lembre-se de que você tem uma mensagem importante para compartilhar e que foi chamado por Deus para esse propósito. Irmãos, eu não tinha um mês de crente, 2 meses. Uma pessoa, um ministro, só apontou para mim e disse: fala ao coração do meu povo. Eu peguei a mensagem. Falei, é essa que eu vou fazer. Irmãos, é tão gratificante, para a glória de Deus, que a Bíblia diz, não desprezeis o dom que há em ti. Você tem dom, então não despreza. Um exemplo, eu creio que o Otávio aí está se aperfeiçoando diante de Deus, Gabriel, todos nós, eu. Então, eu tenho que me pegar nisso. Porque você acha que os grandes... O Ayrton Senna foi um grande corredor, né? Piloto, porque treinava. Porque nós temos várias pessoas que são boas no que fazem, porque treinam, porque praticam. E praticam com amor. Então, quando Deus me deu essa mensagem, fala ao coração do meu povo, eu peguei. Mas foi assim, entrou no coração. Já perdi muita coisa, mas isso aí eu não perco. Falo, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Já perdi tanta coisa, mas não perco o teu Espírito Santo. E é tão gostoso, para a glória de Deus, quando você ouve pessoas falar, pastor, eu ouvi a mensagem, ó, que Deus abençoe, pastor, aquela mensagem que o senhor pregou, que maravilha, né? Eu nunca vi alguém falando, pastor, aquele hino que você cantou, que você adorou, né? É um ou outro que fala. Mas é tão gostoso que você faz com amor. Quando você, olha, você dá o que você tem. Uma vez falaram assim do irmão aqui de Catanduva, o irmão Aparecido, ele tem dificuldade para falar. Mas todo culto ele quer cantar. E um irmão falou assim, irmão Diácono Zé Ferreira, eu gosto de ver ele, porque ele dá o que ele tem. E assim devemos ser nós. Ter confiança, dar o que nós temos. Vai cantar? Eu vou cantar com amor, com devoção, vou adorar o meu Deus. Sabe, eu vim aqui para adorar, para glorificar, para exaltar o meu Deus. Você vai pregar? Então, evite ficar andando, ficar correndo, que nem a gente faz em Monte Azul aí, corre atrás de câmera, é necessário sim, né? Corre para lá, corre para cá, tira a concentração. Então, você vai pregar? Esteja preparado em espírito, glorificando, exaltando, sabe, buscando a Deus com confiança, porque você está ali. Você é um porta-voz de Deus. Você não está ali para brincar. Você vai adorar a Deus com o hino, você está ali para ser uma porta-voz de Deus. Um exemplo, as 2 irmãs aí, a irmã Josefina e a irmã dela, adoraram a Deus com o hino aí na última live de estudo. Coisa mais linda. Então você está aí para glorificar.
Então, valoriza isso. Eu estou com medo. Não, você não está com medo. Quando for pregar, irmãos, eu estou nervoso. Nunca falam isso, estou nervoso. Né? Não fala. Vou ministrar, vou abrir o meu coração. Deus vai falar hoje. Deus tem algo para nós hoje. E começa a preparar a mensagem. Vai fluindo a mensagem de Deus. Saiba decolar, saiba voar, saiba pousar. Não precisa pregar 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Não. Pregue aquilo que Deus lhe der. Pastor Tino não está aqui, ó. Mas num evento lá em Dourados, me passaram a mensagem do culto, né? Eu preguei 5 minutos. Mas pensa a igreja que pegou fogo em 5 minutos. Não tinha como pregar mais. Foi 5 minutos só. Então, dê o melhor de você, o melhor de Deus que está em você. E busque se encher mais e mais de Deus. Postura ou expressão corporal. Mantenha uma postura ereta, né? Eu vou lá, eu vou glorificar Deus, não vai encurvado, cara derrotado, não. Reto, peito aberto, né? Uma postura diante de Deus com gestos moderados e naturais. Utilize expressões faciais para transmitir emoção e conexão com a audiência, né? Vamos dizer, como utilizar essa expressão facial? Isso vai se decorrer normalmente durante a mensagem. Você não é um ator, um ator, lembra disso. Você é um pregador da palavra de Deus. Então, se você vai falar, em Neemias chegou diante do rei e ele estava triste, meus irmãos. Aí você fala desse jeito aqui, ó. Em Neemias, irmãos, eita glória! Chegou diante do rei, glória! E ele estava ali triste, irmão, glória, ele estava triste. Não. Ele estava triste. Então você tem que mostrar, você tem que viver o texto. Do jeito que está escrito. Neemias foi servir o copeiro do rei, e o rei perguntou, por que você está triste, Neemias? É assim, nós temos que incorporar o texto. Falar, não é dublar, é falar o que o texto está pedindo. Você não pode chegar no altar derrubado, todo... que eu falei com o irmão outro dia, faz um tempinho, ele ia pregar, ele ia camisa aberta, né? Parecia que ia dar de mamar. Eu falava, você vai dar de mamar? Com a camisa aberta, aqui, aquele botão aberto, falou, rapaz, você vai pregar. Ele ia com a camisa por cima da calça, né? Você é um ministro da palavra de Deus. Você não pode de qualquer maneira. Ele ia com a calça, né, dobrada e chinelo de dedo. Não estou falando que não pode, mas ele tinha sapatos lindos e maravilhosos e ia assim, relaxadamente. Não que o irmão que é simples, que não tem um sapato, não pode sair lá, ele vai glorificar a Deus, como eu vi algumas vezes na igreja, o povo tudo bonitão, não davam glória. O irmão lá de sandalinha, ele era simples, né? Não tinha condições. Era o mais glorificado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você vai pregar, você é um ministro da palavra. Vai pregar? Uma gravata, né? Ô, pastor, se eu pregar sem gravata? Amém. Mas o justo é uma gravata. Roupa bem, né? Camisa por dentro das calças, não por cima da calça, né? Calça toda arregaçada, camisa aberta. Não. Você é um ministro da palavra de Deus. Então, mantenha-se como ministro, né? Pés firmes no chão, né? Levemente afastados, né? Para não transmitir estabilidade, né? Movimentos de forma controlada, o intencional pelo espaço. Evite balançar para frente e para trás, que pode ser distrativo. O cara está pregando lá, aí ele está pregando, oh Deus, eu sei que tem. A coitada do câmera fica assim, né? Se você vai sair de um lado, vai caminhar, amém. Mas evite algumas coisas extravagantes, gestos extravagantes, tipo passar a mão na frente do rosto. Atrapalha quem está olhando para você. Mantenha as mãos sempre à sua frente. Então, nós temos que aprender também a nos pôr uma postura, né, no altar.
Não ficar lá com as pernas abertas lá em cima do altar, né? Que é feio. Aprender a sentar-se em cima do altar. Não ficar conversando em cima do altar. Eu já falei para os irmãos, eu fui num culto e eu ia ser o ministro. E o pastor da própria igreja, eu lá me preparando, me dedicando, glorificando a Deus, né? Esperando a hora da mensagem, né? E ele, você viu? Falando comigo, eu falei, pastor, eu vou ministrar a palavra. Por gentileza, dá um tempo, né? Time, dá um tempo. Aí ele parou, tive que ficar mais bravo com ele. Então nós temos que estar lá para glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Algum irmão quer falar alguma coisa, viu? Pode falar, tá bom? Pastor, isso e aquilo que eu estou aqui para responder. Expressões faciais. Expressão de emoção. Use expressões faciais para transmitir emoção e conexão com o público. Sorria quando apropriado e adapte suas expressões ao tom do discurso. Como é que vai ser a sua pregação? Né? Você vai falar sobre a morte de Lázaro, você tem que ter um tom para a morte de Lázaro. Aqui é igual a música. Se você ficar só em dó, 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 ninguém vai entender nada. A música tem a sua escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, as letras, né? Tem a sua escala maior e menor. Também é a pregação. Você tem que usar um tom mais forte, né? E usar um tom mais leve. Exemplo, Pedro está andando por cima das águas. Ele fala para o Senhor, Senhor, se és tu mesmo, creio com esse tom, manda eu ir até ti. O Senhor, vem, Pedro. Aí Pedro começa a andar por cima das águas. Só glória, né? Depois ele começa a afundar. Ele começa a afundar porque ele temeu as ondas. Agora ele grita para o Senhor Jesus, né? Salvar ele. Aí o pregador está aqui, irmãos. Aí Pedro gritou. Não. E Pedro gritou, Senhor, ajuda-me, socorre-me. Não. E Pedro gritou, Senhor, ajuda-me, socorre-me porque eu pereço. Foi isso que Pedro fez. Não é desespero. Senhor, ajuda aqui, eu estou morrendo. Não. Ele estava desesperado. O cego de Jericó. Aquela multidão, aquele barulho. E o pregador, irmãos, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem que expressar o que está no texto, com sabedoria, com amor, por isso tem que orar. Controle da expressão. Mantenha-se expressões faciais congruentes com o conteúdo da sua mensagem. Evite expressões faciais que possam transmitir desconforto ou falta de confiança. Ficar rindo toda hora, né? Ou ficar brabo em cima do púlpito. Eu vi outro dia na live aí, os irmãos discutindo. E na live, não pode, né? Você vê na live aí, irmãos dormindo na live, né? Na live. E não só no culto. Então, todo mundo está de olho em você. Você tem que tomar muito cuidado, né? Eu coloquei aqui sobre respiração e ritmo. Respiração controlada. Mantenha uma respiração calma e controlada para controlar o ritmo do discurso e evitar ficar sem ar. Quantas vezes eu pregava e na metade da pregação ficava sem voz. Não cuidava da minha garganta, tomava água gelada. Você tem que se controlar. Saber falar. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua garganta, que é para adorar a Deus. Cuidar do seu instrumento, que é para adorar a Deus. Seu violão, seu teclado, tem que cuidar. Não deixar na mão de qualquer um. E também do teu instrumento vocal, que é para adorar a Deus. Se é no louvor, se é na pregação. Tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Saber respirar, senão você vai ficar sem fôlego, né? Porque tem gente que prega 1 hora e 20. Então tem que tomar cuidado. Permitir que o público
absorva e reflita o que foi dito. Você tem que usar as vírgulas, né, na leitura, a pausa nas leituras, dar uma pausa na pregação para que as pessoas entendam. Porque o alvo da pregação é o quê? Fazer com que o teu público entenda o que você quer ministrar. Fazer com que o teu público, né, entenda você. O que é pregação? Eu sempre falo que pregação é a transmissão oral das sagradas letras com o fim de persuadir, convencer. Então, qual que é a pregação? É você transmitir para que a pessoa entenda e também para que ela se converta ao Senhor. Essa é a função. Então, a pregação é a transmissão oral das sagradas letras, da divina verdade, das escrituras, né? Com o fim de persuadir, convencer. Persuadir o quê? Convencer aquela pessoa a aceitar Jesus Cristo. Você tem que orar para que a tua pregação, no final, almas possam se converter e buscar a palavra de Deus. Mantenha um contato, olhar para o público, mantenha um contato visual com diferentes partes da plateia, para estabelecer conexão e envolvimento. Evite fixar o olhar em um único ponto por muito tempo. O que eu falo sempre? Você está pregando para uma plateia, para pessoas, para a igreja. Ou está na tua frente, ou do lado, dos lados, ou talvez atrás. Então, procure olhar para todos eles. Tinha um irmão aqui que eu dava aula para ele, era uma bênção, um diácono, muito amigo meu, João Edgar. Quando ele ia pregar, eu sabia que ele ia pregar sobre Jonas. E quando o João ia pregar, ele começava a olhar para uma pessoa. E ele terminava a pregação olhando para a mesma pessoa. O cara ficava sem jeito, porque a pregação inteira olhando para uma pessoa só, encarando uma pessoa só. Então, não. Durante a pregação, você tem que pregar, você olha para com quem você está conversando, né? Então, você tem que olhar para a sua frente, para o seu redor, para quem estiver atrás. Dar atenção, olhar é dar atenção às pessoas, né? Deixa fluir, olhar natural. Você vai sendo conduzido pela palavra, tá? Então, são algumas coisas no altar que nós devemos nos colocar, né? Prestar atenção. Voz e entonação. Já falei sobre isso. Varie o tom, o volume da sua voz para manter o interesse e a atenção da audiência. Utilize pausas estratégicas, enfatizar pontos importantes e permitir que a mensagem seja absorvida. Varie o tom. Como eu falei, você tem numa música, você sobe, você desce. Então você não pode ficar num tom só. Começa a gritaria e termina com a gritaria. Não. Tom. Fale com as pessoas um tom. Num modo com que as pessoas vão absorver o que você está pregando. Absorver o que você está cantando. Como vocês sabem aí, o Gabriel, o Otávio está estudando aí música, alguns irmãos, a música tem seus tons, né? Mais triste, mais alegre. E assim é a pregação. Tem um tom. Você tem que saber falar. Conversar. Falar, ou pregar é conversar. É falar para as pessoas do amor de Deus. Então você tem que ter um tom adequado. Mantenha uma respiração calma e controlada para controlar o ritmo da sua fala. Evite falar rápido demais ou ficar sem ar, né? O cara fala rápido demais, vai ficar sem ar. Então, toma cuidado. Transmissão de emoção. Transmita emoção e paixão ao falar sobre o tema. É isso que eu falo com os pregadores, com os irmãos, com aquele que canta, que adora, né? Transmita emoção e paixão ao falar sobre o tema. Quando você falar sobre o tema o cego de Jericó, fale com amor, com paixão. Falar sobre o tema de Ana, que não tinha filhos, fala com amor, com paixão.
Vai adorar a Deus com hino, cante com amor, com paixão. Faça com devoção, com amor, com paixão. Você vai pregar sobre Lázaro sair da tumba lá, né? Você prega como se você estivesse vivendo aquele momento. Como se você estivesse lá naquela hora. Você tem que viver a palavra. Então, transmita e pregue com emoção, com paixão, quando você for falar sobre o tema do amor de Deus. Seja autêntico e genuíno em sua expressão, permitindo que sua mensagem toque os corações dos ouvintes. Sabe, vai cantar? Cante como se estivesse vivendo aquele momento, vivendo aquele hino. Então, faça, como sempre digo, com amor, compaixão, humildade e gratidão. Demonstre humildade e gratidão pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Reconheça que o poder vem do Espírito Santo e não de suas próprias habilidades. Então, seja humilde. Você vai reconhecer que o teu louvor, que é Deus que vai ser glorificado. Seja humilde e agradeça a Deus pela mensagem que você trouxe. E se foi glória ali, foi glória para Deus e não para você. Lógico que você foi usado nas mãos de Deus, né? Porque se você, como eu falo sempre, se você não aparecer, não tem como Deus aparecer. Porque Jesus falou assim, ó, que você é luz e você não pode ser colocado debaixo da cama, mas em cima do telhado para que todo mundo veja. Em cima do monte, para que todo mundo veja. Veja você e glorifique a Deus. Olha, o irmão pregou. Olha, eu agradeço a Deus pelo dom que há no irmão. Olha aqui, o irmão adorou maravilhosamente bem. Olha, louvado seja Deus pelo dom dele que há no irmão. É Deus que vai ser glorificado. Então a gente tem que exaltar o nome do Senhor. E é Ele, nosso Deus, que vai ser glorificado. Eu vou abrir o microfone aí para os irmãos. Só eu estou falando. Falarem algo. Começa aí para o Gabriel, por favor. Deixa eu tirar aqui essa tela, Gabriel. Então é isso, é Deus que vai ser glorificado. Gabriel. Eu tô prestando atenção, pastor. Até agora não tem nenhuma dúvida, não. Patrícia, tá por aí ainda? Eu acho que não. Ela está com a conexão do Gabriel. É. Então, meus irmãos, quando formos fazer, tem que fazer com paixão mesmo. Amar o que está fazendo. Sabe? Quando a Bíblia diz, não desprezais o dom de Deus que há em ti. Tem gente que tem dom de oração, dom de louvor, dom de cura, dom de louvar, dom de pregar. Faça tudo com amor, com paixão. Não despreze o dom de Deus que há em você. Eu vou continuar aqui, então. Meu celular travou, tá? Então, meus amados, vamos ler Tito aí, ó. Capítulo 2, versículo 7 ao versículo 8. Diz assim, presta bem atenção. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário não se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal a dizer de vós. Então, você, pregador, cristão, adorador de Deus, olha só, em tudo dá, por exemplo, seja exemplo. Seja exemplo em boas obras, seja exemplo na doutrina, na incorrupção, a santidade, seja exemplo na santidade, na sinceridade, na linguagem sã. Cara, como é que tá? Isso é do mundo.
né? Tem uma linguagem aí que é do mundo. Então, a nossa linguagem tem que ser a linguagem sã, né? Seja irrepreensível, tenha santidade, que ninguém te aponte. Você fala, mas você não anda na doutrina. Você está aí cantando, mas você não tem santidade. Então, seja o que você prega, para que o adversário se confunda. Não tenho nenhum mal a dizer de vós. Nunca o inimigo vai apontar o dedo para você. Você andando em santidade, sendo exemplo na fé, na caridade, no amor, né? Na sinceridade, na linguagem sã, seja irrepreensível, para que o teu adversário não tome ocasião contra você. Esses versículos são uma orientação de Paulo a Tito, destacando a importância de ser um exemplo de boas obras. Então, Paulo manda que Tito seja um exemplo de boas obras e de manter a integridade na doutrina, íntegro na doutrina e no comportamento. Você se comporta bem na escola, no trabalho, onde você anda, todo mundo olha para você e diz: aquela mulher, aquele rapaz é diferente, aquele homem é diferente, porque você, onde você anda, você é íntegro, né? Você tem boas obras dos que estão dentro da igreja e fora da igreja. Mantenha a integridade na doutrina e no comportamento. Isso inclui ser sincero e sério. Que é com brincadeiras vãs, né? Que a Bíblia chama aquela brincadeira que, sabe, vai perdendo uma espiritualidade de chocarrice. Temos que tomar muito cuidado com essas coisas, que ela é gargalhada à toa, chama chocarrice, né? Então, temos que ser linguagem sã e irrepreensível, de modo que até mesmo os opositores não possam encontrar nada de errado para criticar. Ninguém vai olhar para você e vai dizer, achar algo de errado em você para criticar. É tão santo, mas deve aqui, deve lá, deve acolá. Quer ser tão santo, mas não anda na doutrina. Fala tanto da palavra, mas a igreja anda de um jeito, ele anda de outro. No trabalho, todo mundo tem ele como irrepreensível. Então, seja irrepreensível. Viva a Deus, né? Viva a palavra. Porque a melhor pregação não é pregar no altar, é viver a mensagem. Conclusão. Ao se preparar adequadamente e se portar com confiança e autenticidade durante a mensagem, um jovem pregador pode impactar positivamente a sua audiência e transmitir a verdade da palavra de Deus de maneira poderosa e transformadora. Lembre-se sempre que você é um instrumento nas mãos de Deus e que Ele o capacitará para cumprir o chamado que Ele colocou em sua vida. Então, Deus vai te capacitar para fazer a obra. Então, viva a obra, estude a palavra, seja sincero, fiel na mensagem que você recebeu de Deus. Sabe, em todo canto, que ninguém tenha nada que falar de você. Que todos olhem para você e glorifiquem a Deus por tua vida. Amém? Amém. Irmão Paulo Sacardo está em casa hoje? Está em casa, Paulo Sacardo. Que Deus abençoe. Irmã Cibele, Deus abençoe. Está aí na audiência aí, irmã Cibele. Irmã Josefina, nós estamos terminando por aqui. Então, Gabriel, é isso, é se preparar. Sabe, a mensagem não pode ter um tom só. As mãos não podem ficar encolhidas aqui no altar, não. Se ele vai, né? Se ele vem, ele vem. Não pode falar que ele vai para a esquerda e apontar à direita, né? Não pode falar que ele vai para a direita e apontar à esquerda. Você tem que ter o corpo seu tem que estar envolvido na mensagem. Então,
em tudo, o teu coração, a tua alma, a alma do pregador, do cantor, tem que estar vivendo a emoção da palavra. Que Deus abençoe aí a todos vocês, tá? E fazendo tudo com santidade. Principalmente, é melhor você prega mais com o teu testemunho do que falando, viu? Então, o teu testemunho prega mais do que você no altar. Que cada um de nós possamos ter uma vida santa diante de Deus, no ouvir, tá? Ficar ouvindo música mundana, ouvindo as coisas de Deus, não falar, tomar muito cuidado, não blasfemar, não trazer maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, tomar cuidado nessa língua, né? Senão mete fogo, que uma faísquinha de fogo queima a floresta inteira, né? E isso aqui pode acabar com a igreja, acabar com a família, acabar com a amizade, acabar com tudo. Então temos que vigiar o ouvido, né? A boca, principalmente, os olhos, ficar vendo porcaria, tem que ver coisas da palavra de Deus, vigiar o celular, vigiar na TV, vigiar em tudo. O que fala, aonde pisa, o crente pode ficar em qualquer lugar, como anda, para quando pregar, ninguém tenha o que falar. Olha, esse menino prega. Essa mulher canta, mas vive. Essa moça é uma grande bênção. Esse homem, olha o andar dele, o testemunho dele. Lembra de Elias? Quando aquela mulher, ele passava lá, a mulher dizia para o marido dela, ó, vejo que esse aí é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho aqui para quando ele passar, que ele possa repousar, né? E se eu fosse ser vergonhão, ó, marido, aquele lá, quando ele vier lá na esquina, você fecha as portas, né? Entrando na cidade, você fecha a porta. Não. A mulher mandou fazer um quartinho, porque sabia que ele era homem de Deus. Então, aonde você estiver, no trabalho, seja homem de Deus. Em casa, homem de Deus, mulher de Deus. Na escola, homem de Deus, mulher de Deus. Aonde você andar, porque o teu testemunho fala mais alto que a tua pregação. O teu testemunho fala mais alto que o teu louvor. Então, toma cuidado que o inimigo não tenha nada contra você, tá? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Eu deixo a oportunidade com a irmã Josefina e com a sua irmã para cantar um hino aí. Depois nós vamos orar e encerrar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Pai do Senhor Jesus. Olha, nós vai outra vez fazer força para ver se nós louva, porque louvar nós louva com o coração. E a voz a gente não sabe, né? Mas vamos se esforçar para nós louvar um hino. Vamos mesmo. Na porta do templo, chamado Formosa, um pobre homem que ali estava. Ele era coxo desde que nasceu, ficou curado pelo poder de Deus. A hora nona é hora de oração. Subiram tu para o templo, Pedro e João. Quando na porta do templo chegaram, disse o coxo, dai-me esmola, Senhor. Disse-lhe Pedro, olhai para nós, não temos prata, nem ouro também, mas o que temos, isto te damos. Levanta e anda em nome do Senhor. A hora nona, a hora da oração.
Subiram para o templo Pedro e João. Quando na porta do templo chegaram, disse o coxo: dai-me esmola, Senhor. Na mão do coxo, Pedro segurou, suas pernas firmaram e ele andou. Correu para o templo, pulando e saltando, ficou curado pelo poder de Deus. A hora nona é a hora de oração. Subiram junto pro templo Pedro e João. Quando na porta do templo chegaram, disse o coxo: dai-me esmola, Senhor. A multidão ficou admirada por ver aquele homem curado. Lhe perguntaram como isto aconteceu. Disse o liberto: foi o poder de Deus. A hora nona é hora da oração. Subiram para o templo Pedro e João. Quando na porta do templo chegaram, disse o coxo: dai-me esmola, Senhor. Amém. É um testemunho, né? Que maravilha. Na hora, às 3 horas, eles costumavam, né? Ir no templo orar. Por isso eu não desisto de orar às 3 horas. Nem às 3 da tarde, nem às 3 da madrugada. Eu estou tendo uma dificuldade daqui do horário para ir. Esse horário, muitas vezes eu tenho que dormir um soninho, 2 horas eu já estou orando para ser às 3 horas aí. Às vezes o meu neto aí, ó, ele está junto comigo orando, viu? E alguns irmãos postam na hora da oração. Tem o irmão Mário, pastor Mário, né? Tem o irmão lá de Paraná também. E tem o irmão Marcelo, que muitas vezes ele posta também. E o nosso irmão pastor aqui, ó, ele 3h40, às 4 horas, ele já está postando também. E eu vejo todo mundo. Deus abençoe a todos, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãs, que Deus abençoe grandemente, tá? Sua irmã Cibele, vamos estar de novo, irmã Cibele, um estudo bíblico, né? Sexta-feira, às 8 horas da noite, vamos estar estudando a palavra de Deus. E que Deus abençoe grandemente aí, todos que participaram, fiquem na graça e no amor de Deus. Estarei à disposição para vos ajudar em alguma dúvida, tá? Gostei muito do estudo.
O crente tem que ser assim mesmo, tem que dar testemunho onde estiver. No modo de falar, no modo de brincar, né? No modo de conversar, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque o testemunho, no modo de vestir, né? Você está vendo aqui? Não é por causa que está frio, não. É porque eu uso mesmo em todos os lugares. Todo mundo fica olhando aqui, aonde eu passo, né? Acha eu uma mulher diferente aqui dentro de Curvelândia também. É assim mesmo. A irmã Cibele, a irmã Josefina, a irmã dela, são de Curvelândia, mora no Mato Grosso do Norte, lá do Mato Grosso, né? Que fala. Então, muitas pessoas participam. Que Deus abençoa, que Deus dê graça, fiquem todos na graça e paz com Jesus. Amém, Gabriel? Amém, pastor. Garoto. Vamos louvar, agradecer a Deus, orar e para encerrar esse culto em nome do Senhor Jesus. E quem quiser depois aí o estudo aí escrito, né? Ou em PowerPoint aí, PDF, só dá um alô que eu mando, tá bom? Deus abençoa. Vamos orar. Meu Deus, eu te agradeço por esses momentos que aqui ficamos. Foi a exposição da tua palavra. Eu te agradeço. Tu és Deus. Abençoa-nos agora. A cada um que aqui está, a irmã Cibele, pela primeira vez participou. Peço a tua bênção para com ela, para com a família dela. Meu Senhor. E abençoa cada um dos meus irmãos que também participaram, a irmã Josefina e a sua irmã lá no Mato Grosso. Peço a tua bênção, meu Deus, e a tua graça. Muitos e muitos faltaram. Mas, meu Deus, aqui estamos para te glorificar. Que a tua palavra tenha entrado no coração. Eu te agradeço e eu creio que assim será. Em teu nome, Santo Jesus. Amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Jesus. Jesus. A irmã Cibele. A irmã Cibele participou pela primeira vez. Oh, glória. Continua, minha querida. Amém.